Agora vamos para ligações intermoleculares, né? São essas ligações de hidrogênio, forças de Londres de polo. Intermoleculares é só nos compostos que fazem ligação covalente, ou seja, vai ser sempre ametal com ametal, sempre. E aí a primeira que eu tenho é a ligação de hidrogênio, a mais fácil de distinguir, porque é sempre o H com F, com O, com N. Essa molécula é polar, então se eu já vi lá que tem H ligado com O, H ligado com N, H ligado com O, H ligado com O, H ligado com F, eu sei que é ligação de hidrogênio, posso já falar que todas essas moléculas vão ser polares. É a mais intensa, é a mais forte, por causa da diferença de eletronegatividade, que é alta, tem uma alta diferença de eletronegatividade. Então, a força intermolecular mais intensa que nós temos é da ligação de hidrogênio. Aí depois nós vamos ter forças de London, que é a interação entre dipolos elétricos instantâneos, ela forma polo e anula, né? Por isso que é a força mais fraca, e essa molécula vai ser apolar, toda vez que tiver força de London é apolar. Coloquei aqui exemplos. Toda vez que eu tiver diatômica com dois átomos iguais, dá apolar, porque vai dar igual a zero, né? E quando não for, eu abro, não forem iguais, eu abro a molécula, olho a família, então ele é da 14, ele tem 4, e os 4 estão fazendo ligação. Eu pego 4 nuvens, que a gente chama isso aqui de nuvem, menos 4 átomos iguais. Toda vez que der zero, é apolar, tá? Pode ser dupla, tripla, não importa, conta como uma nuvem. O dipolo. Esse tipo de interação que temos, essa interação aqui dipolo, ela é polar, vai ser sempre polar. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade vai dar diferente de zero, mas não vai ser ligação de hidrogênio, né? Então, exemplo, vou colocar aqui, ó, porque eu não coloquei exemplo do dipolo, passou despercebido. HCl, ó, é o H ligado com Cl. Não é nem com F, nem com O, nem com N. Então, aqui é dipolo. Por exemplo, CH3Cl. Se você abrir, vai dar 4 nuvens menos 3 elementos iguais. Tem 3 Hs iguais, vai dar diferente de zero. Então, é dipolo, tá? A força crescente, a intensidade dessas forças crescente, ou seja, do menor para o maior. London, depois dipolo, depois ligação de hidrogênio, que é a que eu falei que é a mais intensa. Então, em relação à temperatura de ebulição, nós vamos ter a ligação covalente menor que a iônica, que é menor que a metálica, que é menor que os sólidos covalentes, que é o que eu falei com vocês que são exceção. Quem são os sólidos covalentes? Coloquei aqui, ó, carbono, grafite, carbono, diamante e dióxido de silício, que na verdade é areia, é a silícia, é a sílica, né? Areia, é areia. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Então, se a gente tivesse que colocar em ordem crescente, qual que seria a ordem crescente? Eu ia olhar lá, metal a metal é iônica, a metal covalente, a metal com a metal covalente, a metal com a metal covalente e metálica. Então, eu já sei que os ametais com ametais são covalentes, são os de menor. Então, seria esses 3. Vejo se não tem nenhum sólido covalente, tem esse. Então, ele vai ser o último, porque ele tem maior. Então, desses 2 aqui, eu vejo se tem algum que é ligação de hidrogênio, porque ele é o maior. Então, esse é a ligação de hidrogênio. Então, primeiro vai vir o HCl, depois o H2O2, que é ligação de hidrogênio. Aí, depois eu tenho ligação iônica, que é o NaCl, e ligação metálica,
iônica vem primeiro, porque tem menor, ordem crescente. Depois a metálica e depois o meu sólido covalente. Então, ficou assim, ordem crescente, tá? Então, ligação covalente é menor do que a ligação iônica, que é menor que a metálica, que é menor que os sólidos covalentes.